O escritor Cláudio Franklin Monteiro viveu em Lagarto, sua cidade natal, até ingressar na Universidade Federal de Sergipe, onde cursou História. Ao fazer a matrícula na universidade, pretendia continuar morando em Lagarto e diariamente percorrer os 70 quilômetros que separam aquela cidade de Aracaju. Ida e volta diariamente. Todavia, com poucos dias nessa rotina, ele percebeu que era muito cansativo. A convite de um tio seu, passou a residir em Aracaju. E é sobre a experiência de descobrir a cidade de Aracaju, de viver na cidade de Aracaju e de ser cotidianamente estudante universitário nessa primeira fase, que nos fala o escritor Cláudio Franklin Monteiro. Na verdade, foi muito pouco tempo. Eu resisti só uma semana. Na semana seguinte, meu tio veio morar comigo, ele era casado com Dona Jovina, Antônio Carlos dos Santos, Tonho de Senhor Pança, né? Que ele era filho do meu avô, senhor, aí o povo chamava ele Tonho Senhor Pança. Ele era um artesão, um artista plástico também, que morou em Lagarto muito tempo e depois resolveu se mudar para Aracaju com medo de perseguição política. A Pedro Calazans, ali com frente à igreja Nossa Senhora do Rosário. Eu passava o dia todo na universidade. Eu não trabalhava, então eu pegava muitas disciplinas. Era normal os alunos pegarem 4, 5, eu pegava 6, 7, teve um período que eu peguei 8 disciplinas. Eu queria terminar logo para arrumar emprego. Saía de coletivo, caminhava um pouquinho até a Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira eu pegava um coletivo, que pegava ali a Desembargador Mainá todinha, ia lá para o Rosa Elze. Ali eu ficava de 8 da manhã até o final da tarde. Eu almoçava no Resum, às vezes jantava também no Resum e só voltava para a casa do meu tio à noite. Era cansativa, sofrida, né? Eu sentia muita falta de casa, mas com o tempo você se acostuma. Dizem, né, que as pessoas se acostumam com o sofrimento, com a dor. Eu dormia lá na universidade, eu cochilava na universidade, eu ia para a biblioteca, a Bicem era o lugar mais frequentado por mim, então eu ia para fazer o de jejum do almoço e entrava numa daquelas galerias ali e baixava a cabeça, tirava um sonozinho de 1 hora e meia, voltava a estudar, às vezes eu tinha disciplina à tarde, mas era o tempo todo na Bicem. Na época do Resum, a alimentação não era muito boa não, inclusive teve um concurso na época para descobrir para saber quem era que descobria mais gorgulho no feijão. Depois eu fui saber que quem fez esse concurso é o hoje ministro de Lula, Márcio Macedo. Márcio Macedo, aquele garoto que num determinado almoço se levantou, subiu na mesa e disse: olha, vamos fazer aqui um concurso. Quem achar mais gorgulho no feijão vai ganhar um Guaraná, né? E aquilo foi importante, porque a universidade começou a se preocupar mais com essa questão da alimentação da gente. Era uma comida boa, mas não era uma comida adequada. E então, em razão disso, eu me alimentei muito mal durante o período da universidade. É tanto que quando eu fui visitar minha mãe pela segunda vez em Fortaleza, numa segunda cirurgia do joelho, ela chorou muito. Eu me lembro que quando ela me viu, ela disse: meu Deus do céu, o que é que estão fazendo com o meu menino nessa universidade? Eu cheguei a pesar 45 quilos, porque eu tinha muito problema alimentar, eu não me alimentava bem, nem na universidade, nem na casa dos meus tios, porque meus tios já eram de idade e eles não eram muito dados assim a estar me esperando tarde da noite para me alimentar, né? E eu tinha vergonha de estar comendo a comida deles e estar dando trabalho, já estava dando trabalho dormindo lá e tudo. Então, foram anos de muita limitação alimentar, anos de muito sofrimento. Acho que nos dias de hoje ninguém aguentava não, tinha trancado. Por incrível que pareça, o que eu mais gostava no resumo era o feijão, com gorgulho ou não, mas era o mais saboroso era o feijão, né?
Me lembro muito daquelas bandejas de inox, né, com aqueles compartimentos. E aí eu pedia para botar um feijãozinho a mais. Do restaurante, a fila, né? Até hoje é uma fila enorme, um problema que nunca se consegue resolver, né? Perdi a fome às vezes, né? Era um suco lá que a gente brincava, a gente dizia assim, se fosse suco de mangaba, tinha um colega meu que eu não me lembro agora, que tinha uma brincadeira muito engraçada. De vez em quando eu faço essa brincadeira quando o suco não é muito bom, quando o suco tem mais água do que suco, né? E a gente disse, esse suco aqui tomou um susto, né? Laranja, laranja! A laranja foi embora e ficou o resto de laranja e o suco. À noite tinha uma sopa de feijão com pedacinhos de macarrão, verdura. Eu gostava. A sopa era fantástica. O que eu mais gostava de fazer na universidade era devorar aqueles livros que tinham lá na Bicem da parte de história. Eu fui um aluno muito dedicado. Era uma época de xerox, né? Copiadora e tudo. E nem sempre eu tinha condições financeiras de comprar todos os textos. E eu revelo isso para meus alunos em sala de aula, eles se acabam de rir. Que em razão disso, quando o livro não tinha na biblioteca, e eu não tinha condições de tirar a cópia, eu ia para a sala. Já fiz isso com Jorge Carvalho algumas vezes, e Jorge achou que eu tinha lido o texto. Então eu deixava todo mundo falar, né, captava as ideias todinhas e passei a desenvolver nesse tempo uma capacidade de síntese que eu tenho até hoje. Toco de ouvido. Aí todo mundo falava, levantava a mão e o professor dizia, pois não, Cláudio Franco, e ali eu dava show. Mas dava show de ouvido, porque eu não tinha dinheiro para comprar as apostilhas. Mas era o que eu mais gostava de fazer. A Bicem era o lugar predileto da universidade para mim.